2025 está acabando, né? E você leu bastante ao longo de 2025? Quais os livros que você mais gostou de ter lido nesse ano? Esse vídeo eu faço uma lista dos 5 melhores livros que eu li em 2025. Se você quiser saber qual é essa lista, é só ficar comigo até o final, que a gente tem coisas muito interessantes para tratar no episódio de hoje. Como também é muito interessante que você conheça o Café Vero. Gente, olha, não é só um café, é uma verdadeira experiência. É um café com aroma diferente, com sabor diferente, com qualidade elevadíssima e que você recebe na sua casa. O link está aqui embaixo na descrição e você, usando o nosso cupom, tem descontos exclusivos por lá. Muito bem, gente. Ler é um hábito muito importante, um hábito muito saudável, né? E não só ler teologia, mas ler história, ler também poesia, literatura, ler sobre a sua área de formação, de atuação. A leitura é sempre importante. Mas ler não apenas aquilo que faz parte da nossa bolha. Infelizmente, a teologia acaba presenciando muito disso, né? Por lidar com pessoas crentes, pessoas que são praticantes e membros de alguma igreja, né, em bom número, elas acabam sendo domesticadas a pensar apenas conforme a sua própria tradição religiosa, a pensar apenas conforme as instruções da sua igreja ou do seu pastor, e acabam lendo apenas um grupo de autores, de temáticas muito resumidas, apenas para reforçar os argumentos que lhes são passados. Isso não é propriamente leitura, no sentido de ampliar o seu conhecimento e de aprofundar o seu conteúdo, né? Nós devemos ler de uma maneira mais ampla. E esse canal trabalha com uma teologia científica, acadêmica, não confessional e antifundamentalista. E, por isso, nós lemos livros de diversas linhas, né? Independente da confissão ou não que o autor venha a fazer parte. Eu confesso para você que esse ano eu tive bastante dificuldade de escolher uma lista apenas com 5 livros. Fiquei na dúvida várias vezes, né? Porque as editoras Vozes, Paulinas, Paulo, Sinodal, Loyola, dentre outras, nos presentearam com textos muito, muito importantes, de nomes grandiosos da teologia nesse ano de 2025, né? Mas também está nessa lista livros escritos em outros anos, mas que eu li ou reli agora em 2025. Então, o primeiro nome dessa lista, né, é essa belíssima obra, ó, essa biografia de Martinho Lutero, de Luder a Lutero, uma biografia escrita pelo professor, doutor em História do Cristianismo, Martin Dreyer. E, é claro, é da editora Sinodal. Essa obra aqui, ela tem uma leitura muito agradável. É muito agradável de você fazer essa leitura, de você acompanhar esse texto. Não é um texto pedante, não é um texto cansativo, é uma leitura muito agradável, em que o Dr. Dreyer faz questão de apresentar a história dessa maneira. E outro ponto, ela não serve apenas para os admiradores de Lutero, mas para quem quer conhecer esse grande teólogo, você concordando ou não com Lutero. Se você estuda teologia com seriedade, você deve admitir que ele foi um dos grandes teólogos da história do cristianismo, né? E o professor Dreyer não faz uma leitura santificada de Lutero, não. Pelo contrário, ele elogia Lutero, ele mostra as virtudes de Lutero, mas também critica Lutero naquilo que deve ser criticado, né? Ou seja, é um livro sério, é um livro de um cientista, antes de qualquer coisa.
e eu tive a imensa alegria e honra de receber aqui no canal o professor Martin Dreyer para uma conversa maravilhosa. Uma pessoa muito carismática, que se expressa muitíssimo bem e que tem um conteúdo aprofundadíssimo. Então, conheça a obra De Luder a Lutero, do professor Martin Dreyer. Assista também a live que eu fiz com ele aqui no canal. E esse livro ele foi premiado com o Areté 2015 na categoria Biografia. Vale a pena demais, tá? Mais um livro que eu tenho a mostrar para você nessa lista vem da editora Vozes, né? E o livro é Jesus de Acordo com o Novo Testamento, do teólogo metodista inglês James Dunn. Veja, o James Dunn, ele não é um liberal, ele não é um ateu, né? Muito pelo contrário. Ele é um teólogo do chamado campo conservador. Abre o parênteses, né? Na Inglaterra, em outros lugares, existe um conservador de verdade, um conservador que não é um fundamentalista envergonhado, tá? No Brasil, não existe conservador. No campo teológico, quando o conservador ele é afrontado ou questionado, ele logo se transforma no que ele realmente é, num fundamentalista. No Brasil, o conservador é apenas um fundamentalista acovardado, é apenas um fundamentalista envergonhado, tá? Mas na Inglaterra, o James Dunn ele pode ser chamado de conservador sem que isso seja sinônimo de fundamentalista. Ele é um pesquisador sério, um biblista muito sério, né? Que sabe, por exemplo, que Jesus não está no Antigo Testamento, né? E um especialista em Novo Testamento. E a sua maneira de construir o seu texto é brilhante, porque ele, inclusive, nos ajuda a compreender quais textos do Evangelho foram ou provavelmente foram realmente ditos por Jesus de Nazaré. Porque muitos dos textos que estão no Evangelho são atribuídos a Jesus, atribuídos pela autoria, atribuídos pela comunidade que cria nele, atribuídos por um determinado setor do cristianismo nascente, que fazia uma leitura específica sobre a sua pessoa e os seus ensinamentos, e às vezes nós temos dificuldade de saber o que realmente Jesus disse e o que podem ter dito em nome dele, né? E o James Dunn apresenta aqui, ó, o capítulo 1, Jesus de acordo com Jesus. E ele mostra o porquê que tais passagens, com um grau de confiabilidade muito elevado, nos levam a pensar que foi realmente Jesus quem propôs. Mas ele também apresenta Jesus de acordo com os evangelhos sinóticos, Jesus de acordo com a compreensão de João, Jesus de acordo com a compreensão de Atos, de Paulo, do Apocalipse e por aí vai, né? Então é uma construção brilhante, uma construção muito bem feita, um texto também muito acessível, né? E uma teologia de muita qualidade do teólogo James Dunn em Jesus de acordo com o Novo Testamento da editora Vozes. Um dos 5 melhores livros que eu li nesse ano de 2025, com certeza, né? O terceiro livro que eu quero mostrar para você é uma verdadeira obra de arte. Uma obra de arte mesmo, que inclusive a professora Maria Clara Bingemer, que é uma das gigantes da teologia no Brasil, na América, na atualidade, que me deu a honra de ter vindo aqui no canal fazer uma entrevista também excepcional, que você deve assistir, considerou a autora desse livro a maior teóloga viva de todo o continente americano, né? Se a professora Maria Clara a considerou, é sinal que ela é realmente muito importante, né? E o livro é essa preciosidade, gente. A Busca do Deus Vivo, de Elizabeth Johnson, editora Vozes também. Elizabeth Johnson é uma teóloga estadunidense,
né? Uma teóloga viva, uma teóloga que está em atividade, né? Apesar de uma idade relativamente avançada, mas uma pessoa em plena atividade, em plena lucidez dos seus argumentos, né? E em pleno brilho científico de produzir a sua teologia. É uma obra magnífica. Isso aqui é uma obra de arte que você deve conhecer. Diferentemente do que muitos podem pensar, o título A Busca do Deus Vivo não se trata de um livro devocional, não. É um livro também com conteúdo de espiritualidade consistente, de espiritualidade séria, não é? Não de uma espiritualidade apenas devocional e negacionista, de modo algum, mas em cada capítulo a professora Elizabeth Johnson apresenta uma corrente da teologia, principalmente da teologia periférica. Ela mostra a teologia da libertação, a teologia asiática, a teologia feminista, a teologia mulherista, a teologia terceiro-mundista e outras correntes teológicas, mas ela apresenta não apenas a parte conceitual dessas correntes, ela apresenta o vislumbre prático, o vislumbre concreto de cada uma dessas leituras, né? Por exemplo, capítulo 3, o Deus crucificado da paixão, da compaixão. Capítulo 4, o Deus libertador da vida. Capítulo 5, Deus agindo como mulher adulta, e por aí vai, tá? É um livro maravilhoso, são 10 capítulos ao todo, e olha, gente, não tem nem um capítulo sequer que seja cansativo, que seja dispensável. Todos os 10 capítulos são maravilhosos. Todos os 10 capítulos são inspiradores e de um conhecimento de muita profundidade. Não dá nem para saber qual capítulo é melhor, porque são todos espetaculares, e o prefácio é também da espetacular Maria Clara Bingemer. Esse livro, com certeza, no ano que vem, eu vou ler novamente, porque não é um livro que dá para ler uma única vez, não. É um livro que você tem que marcar, que você tem que escrever, né? E eu marquei aqui, está todo marcado, mas que deve ser lido novamente, porque é de um conhecimento aprofundadíssimo, né? A Busca do Deus Vivo, de Elizabeth Johnson, editora Vozes. Eu vou deixar aqui embaixo o link de todos os livros, eles vão aparecer na telinha também. Você já vai direto, tem 2 opções até para você ver se você quer conhecer, comprar. Claro, se você quiser comprar é opcional, mas a lista é para você ter contato com essa literatura de alta qualidade. Se você estiver gostando, aproveite para deixar aqui o seu like, para se inscrever no canal. Saiba que você que quer estudar teologia acadêmica não confessional é muito bem-vindo e bem-vinda por aqui. Quarto livro da minha lista é um outro livro também maravilhoso. Espetacular, gente. Olha, todas as páginas dele são boas, todas. Tem um capítulo um pouco mais técnico, com números, com estatísticas, mas quando você lê, você vai ver que ele faz sentido também. Que é esse livro aqui, Teologia de Mulheres, da editora Vozes. Teologia de Mulheres, organizado pela professora Maria Clara Bingemer, uma das maiores teólogas, não só entre mulheres, mas teólogos em geral da atualidade, né? Uma pessoa de uma cultura vastíssima, uma pessoa capaz de falar com fluidez de teologia, de literatura, de espiritualidade, de mística, de história, de política, enfim. Que é claro, já falei, né? Ela veio aqui no canal, foi maravilhosa a conversa, você deve assistir novamente ou ver pela primeira vez se você ainda não viu. E nós falamos também sobre o livro, né? Ela escreveu um capítulo que ela começa com um poema de Adélia Prado. Ela tem esse conhecimento de literatura muito aprofundado. Também tem um capítulo de Ivone Gebara, uma teóloga brilhante, corajosa, de lucidez, né? Uma teóloga ousada
e como é bom isso, né? Um capítulo, por exemplo, da Susana Moreira, um capítulo belíssimo também, que ela fala sobre o corpo como elemento do fazer teológico, e de outras teólogas que até então, por erro meu, eu não conhecia, mas passei a conhecer e ler textos magníficos de Neiva Furlim, Lúcia Weiler, Cleusa Maria Andreata. Olha, são textos excepcionais, falando sobre a vida prática das mulheres, a relação da teologia, o fazer à luz da perspectiva feminina, né? E esse livro, Teologia de Mulheres, ele não é um livro para mulheres apenas. Ele é um livro para toda pessoa que quer aprofundar conhecimento, seja mulher ou homem. Eu li o livro e ele está seguramente na minha lista dos 5 melhores livros que eu li em 2025 e recomendo fortemente. E para a gente terminar a nossa lista, mas antes de mostrar, também lhe faço um convite, escreva nos comentários qual livro ou livros que você mais gostou de ter lido em 2025. Faça esse conteúdo junto comigo, que vai ser bem legal ver a sua participação. Para fechar, né, a lista dos 5 melhores livros que eu li em 2025, essa obra daqui, gente, maravilhosa, Decolonizar a Palestina, a Terra, o Povo, a Bíblia, de Mitri Haeb, teólogo luterano, palestino, nascido e vive na Palestina, na cidade de Belém, na Cisjordânia. Uma obra da editora Paulus, que nos deu esse baita presente, né, de tê-la traduzido para o português. E o Mitri Haeb, ele denuncia o sionismo cristão, o dispensacionalismo, essa leitura elitista que fundamentalistas, e não só fundamentalistas, viu, às vezes até progressistas fazem, da leitura bíblica, da concepção de povo escolhido, da ideia de Israel como sendo um plano divino. O Mitri Haeb afronta essas afirmativas com muita coragem, com muita lucidez e com muita existencialidade, né? Porque ele vive isso muito de perto. Ele conhece isso com muita realidade, né? Isso faz toda a diferença. E é um teólogo brilhante também, né? Então, ele é corajoso ao ponto de dizer que nós devemos decolonizar a nossa leitura da Bíblia, que nós devemos conhecê-la dentro da sua realidade territorial, inclusive, né? Um livro que, do início ao fim, não há uma única página sequer que você não goste, que você não aprenda, que você não cresça. Uma obra do início ao fim espetacular. E se você quer conhecer teologia de qualidade, essa e as outras obras que eu indiquei farão parte da sua leitura muito em breve. E, é claro, os links vão aparecer na tela, vão estar na descrição. Aproveite para conhecê-las também. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, seja bem-vindo, bem-vinda aqui no Café com Teologia e, claro, já aproveito para desejar para você um fim de ano muito feliz e um novo ano que começará com muita paz e realizações e, é claro, com muito café e teologia também. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.